E aí, me falem, perguntem, tirem dúvidas, angústias, aflições. É a hora, gente. Bota a cabeça para funcionar aí. Já que, então, eu não sei se você tem conhecimento sobre acupuntura, Não. mas eu comecei a fazer há uns anos atrás, e ela falava muito, ela toca aqui no meu pulso, nas primeiras vezes, ela falava, sua energia está muito baixa. Nossa, como sua energia está muito baixa. Aí agora você falando sobre a frequência, eu falei, realmente, será que faz sentido saber realmente através eu acredito que seja pelos batimentos, não é isso? Não- Ó, tem uma, chama-se, deixa eu só para não errar o nome aqui. Ó, Otto Kirlian. Tem uma máquina, foi desenvolvida, que ela, quando ela bate uma foto sua, ela identifica todos os seus pontos e ela consegue dizer em quantos você está vibrando em cada um dos seus chakras, né? Que aí é outro tema para o tal, né? O chakra base, o chakra sexual, o chakra da laringe aqui, né? Aí ele fala em quanto está cada um, porque ele é uma máquina que pega a foto, lê essa leitura eletromagnética. Então, a acupuntura, é Teta Healing, né, que faz os pontos na cabeça, tudo isso é baseado nesse magnetismo, em pontos específicos que tem ali, né, mais energia, ou que quando você abate aqui, né, aqui, acessa, né, aqui, você está dando um comando para o seu corpo e ativando os pontos, entende? Então, assim, eu não sei com profundidade alguns assuntos especificamente, mas, assim, por alto, é mais ou menos essa leitura, né? O nosso corpo, ele é muito inteligente, né? Não tem tipo adoro podologia, né? Que os partes específicas lá do pé. Gente, eu fazia aquele trem, a mulher pegava aqui no meu pé uma parte, me dava vontade de vomitar do nada. Ela aqui, ó, que é o seu estômago, que é não sei o quê, entende? Então, assim, são pontos que realmente, quando você ativa, você bate aqui, você vai ativando áreas específicas do seu cérebro, né? Que vão ativando outras várias coisas. Então, assim, aí você vai entendendo toda uma matemática, nada por acaso. Nem a historinha, né? Realmente é ciência. E que é maravilhoso. Isso. E também ela falava muito da um ponto da sangria, que é aqui no ouvido, na orelha, onde ela faz aperta aqui, né? Sai um pouco de sangue. E pela cor do sangue, ela falava, nossa, tá muito estressada. Nossa, como você tá ansiosa. Pensa comigo, nós somos uma máquina perfeita. Quando você vai fazer exames, não é assim? Ele vai dizer quantos que, né, cada coisa sua tá, em quantos graus, se tá na faixa etária boa, não. Então, esses estudos é isso, por isso que eu falo. O que você come, como você trata o seu corpo, tudo isso interfere na sua vibração. Tudo. Você vê que pessoas que são bem-sucedidas, elas batem muito na tecla sobre alimentação, sobre exercício físico, porque elas entenderam, gente, a maioria das pessoas que tiveram grandes saltos, elas entendem tudo isso que eu estou falando para vocês, elas estudam muito profundamente isso daqui. Elas não falam, mas elas aplicam na prática. Elas entenderam como que funciona e elas fazem. Seu corpo é perfeito, assim, não adianta nada. Como, lembra do cavalo? Se eu matar o cavalo, não tem como fazer o propósito. Então, assim, não adianta nada eu ficar vibrando na alegria se eu tô cansada. Eu não consigo nem levantar e cantar e dançar uma música que vou ficar assim. Qual é a lógica? Não, eu tenho que estar bem para respirar. Ó, quando eu respiro profundamente, eu oxigeno meu cérebro, minha pressão arterial, tudo isso ajuda eu ficar me sentindo bem, ó, bem-estar. Quanto mais bem-estar eu tenho, melhor eu fico para vibrar. Entende? Então, qual é a. Vou dar um bônus aqui para vocês, né? Que tem o efeito Zenão, que a gente fala. O que é o efeito Zenão? É soltar. Como que eu prendo a vibração? Eu quero muito uma coisa. O que diz lá na palavra? Gosto muito da Bíblia, porque já estava tudo escrito. Eu acho massa, tá vendo? Eu vou ler certinho aqui.
Olha só. Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza daquilo que espero e a prova das coisas que não vemos. Certeza do que eu quero e prova daquilo que eu não vejo, certo? Caiu, né? Foi mal, eu fui botar na página ali para ler o negócio para vocês, apertei sem querer e saí. Olha só, o que eu escrevi aqui no. Por isso que eu falei, tudo tinha um motivo de eu escrever essa capinha para vocês. E tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Vamos entender como que é isso na prática, trazendo para a física quântica? Olha só, eu vou lá e quero uma coisa X. Qualquer coisa. Cadê, meu Deus? Aqui. A fé é a certeza daquilo que eu espero e a prova das coisas que não se vê. Tudo está criado no universo, não tá? Tudo já não existe? Existe já o marido, existe o dinheiro, existe tudo, não existe? Tudo já existe, não tem nada que vai ser criado, tá tudo pronto. Só que eu preciso fazer o quê? Acessar isso, trazer isso até mim. Me conectar com isso, com o carro, me conectar com a casa, me conectar. Aquilo tem que fazer, eu tenho que entrar naquela, né, frequência. O que é a oração tola? Quando você pede algo, você pede escassez. Eu peço o que eu não tenho, certo? Só que nós já temos tudo, porque tudo já está disponível. A gente precisa pedir nada, a gente só precisa acessar. Nós já temos tudo. Não precisamos pedir nada, tudo já está disponível. A gente só precisa ir lá e acessar. A mente da escassez não acredita. A gente fala, não, eu não tenho. Tem. Se você sair agora na rua, tem árvore. Se você comprar semente, plantar, já existe a semente, já existe a árvore, já existe os animais, já existe sabedoria, existe o céu, existe o mar, existe tudo. A gente só melhora as coisas, né, que já existem. Então, se já existe tudo, eu só preciso acessar. Então, ficar pedindo as coisas é uma oração tola e é escassez. Não precisa pedir. Você escolhe o que você quer, deseja no seu coração. Ó, qual é... Gente, isso aqui é muito valioso. Deixa eu ver, tá gravando, tá? Ó, eu quero muito uma coisa. Querer e desejar é diferente, certo? Ah, eu quero muito tomar um sorvete. Nossa, eu tô desejando. Quando você deseja, você sente o sabor do sorvete, você vê ele aqui, não é assim? O desejo é que faz você acessar aquilo que você quer. Então, uma oração é você escolher algo que já existe, ter clareza do que você quer em detalhes. Eu quero um sorvete lá da Borelli, de pistache, que vem com aquele negocinho assim, aquele lá de... como é que fala? Torta alemã. Ó, eu tenho clareza do que eu quero, do que eu desejo. Minha boca vai, ó, eu tô sentindo o gosto do pistache aqui na minha boca agora. Já existe o sorvete. Quando eu penso e desejo isso, eu não preciso me preocupar se eu tenho dinheiro agora para comprar, como que eu vou fazer, eu só preciso desejar. Aí vamos voltar lá de novo, no versículo que é a certeza daquilo que eu espero e a prova das coisas que não vemos. Então, eu olho e falo, ah, eu vou tomar um sorvete. Eu quero um sorvete daquele. Eu desejo um sorvete daquele. Quando eu sinto assim, puf. Daqui a pouco alguém me liga e fala assim, amiga, tá um calor, né? Vamos ali tomar um sorvete? É ou não é assim? Às vezes, o que que acontece? Por que que algumas coisas que você deseja, que você acredita, que a fé é você acreditar mesmo não vendo,
Porque você não está vendo agora, mas você sabe que existe, já está feito, já está pronto em algum lugar. Então, eu acredito naquilo que eu não estou vendo. E a prova do que eu não vejo, a prova é, mesmo que eu não veja, eu continuo acreditando, porque eu sei que já existe. A solução para o meu problema, ela já existe e já está em algum lugar. O que às vezes demora para que isso aconteça é o seguinte: eu preciso colapsar. O que é colapsar? Entrar na onda e na frequência disso que eu quero. E às vezes eu estou numa frequência querendo uma coisa que está aqui e eu não consigo ainda. Então eu preciso me melhorar, melhorar meu nível de consciência, melhorar como eu me sinto e subindo. Quando eu chego na frequência daquilo que eu quero, aquilo vem para mim, me encontra. Mas aí, o que você tem que lidar enquanto isso com o seu sentimento? Então, o mais correto de tudo é, uma vez você pede algo, pede o que é o que vocês mais entendem, né? Você olha e fala assim, deseja, troca pedir por desejar. Desejo ter uma casa com a parede amarela, que seja num lugar que tenha árvore, sei lá, você desenha tudo o que você deseja. Você precisa pensar isso só uma vez, desejar só uma vez. E depois, você tinha que acreditar que isso vai chegar até você. E soltar. Soltar é, eu acredito mesmo que eu não vejo a casa amarela ainda. E esperar e me melhorar. Qual a parte de melhorar? Fazer tudo o que eu preciso para ter a casa. Olhar casas amarelas, né? Guardar dinheiro, continuar fazendo tudo que eu preciso, mas crendo que essa casa vai aparecer na minha vida. Não importa como. Amanhã, de repente, eu posso conhecer alguém que vai fazer de forma facilitada para mim. Amanhã eu posso ganhar na loteria. Tantas coisas podem acontecer e eu vou morar nessa casa amarela. Às vezes eu demorar 2, 5 anos para eu conseguir acessar essa casa, porque eu precisei 5 anos para me melhorar. E aí, ao invés de eu só acreditar e soltar para vir mais rápido, o que eu faço? Eu peço de novo. Quando eu pedi de novo, eu anulei primeira vez. Eu estou dizendo assim, eu não acredito, porque se eu estou pedindo, eu não acredito que a primeira vez foi o suficiente. Aí eu fico ansiosa. Quando eu fico ansiosa, eu paraliso a onda. Lembra que eu soltei quando eu sinto, faz assim, ó. Aí a onda tá indo para encontrar tudo aquilo que é preciso para voltar para mim, e eu faço o quê? Fico ansiosa. Penso naquilo, falo naquilo, peço de novo. Aí a onda não entende, mas tem que fazer paraliso. Aí ela para, fica congelada. Entende? Quando você vai lá para a história de Daniel, entendendo através da física quântica, ele fala assim: no primeiro dia que você orou, eu mandei a resposta. Mas um anjo, no meio do caminho, né, um anjo mau, ficou brigando com um anjo, um demônio ficou brigando com um anjo, e ficou 21 dias para conseguir chegar até você. A primeira vez que você deseja algo, que você pensa em algo, que você quer algo, aquilo já foi liberado para você. Só que isso está em algum lugar do mundo. Em alguma forma que vai ter que se materializar. Só que você precisa acreditar que é a fé. Acreditar nessa potência da vida que encaixa todas as coisas. E a gente começa a pensar que é a força do meu braço, que é a minha inteligência, e não é. Tudo bem, eu vou ficar só parado, não vou fazer mais nada. Não, eu vou continuar me cuidando, eu vou continuar com a minha frequência boa e estar acreditando que aquilo está vindo para mim e me preparando para receber aquilo. E isso é a forma mais inteligente de você conseguir tudo que você quer. Eu quero ganhar muito dinheiro. Qual a minha missão? Todo dia ficar preparado para isso, me arrumar, prestar um bom trabalho, fazer as coisas com o meu coração aberto, me dedicar. Eu estou indo contra aquilo, não é? Eu não tenho que ter excelência, não tenho que entregar, continuo estudando, continuo cuidando de mim e acredito no processo da vida. Eu estou aqui, às vezes, sem fazer muito esforço. Termino uma sessão com vocês, alguém me mandou uma mensagem. Nossa, fulano de tal está sendo atendida por você e está gostando muito. Quero fazer sessão com você também. Eu não fiz muito esforço, entende? Eu acredito que o dinheiro vai vir até mim, eu faço o que eu tenho que fazer todos os dias, caminhando para isso. Aí o dinheiro entra, o que eu tenho que fazer? Eu tenho um bom relacionamento com o dinheiro, né? Assim que eu falei na aula passada. Então, eu vou pegar esse dinheiro, vou guardar um pouco, vou aplicar, e aí eu vou fazendo tudo que me leva para aquele lugar que eu vou chegar. Só que a gente pensa uma coisa, sente outra, faz outra, aí a gente fica tudo desconcertado, a gente às vezes leva muitos anos para se alinhar naquilo que a gente quer. Se eu falei que eu quero um sorvete de pistache, tal, 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 aí eu fico assim, mas não dá para comprar esse agora. Mas eu fico negociando. Aí alguém chega aqui para mim e fala assim, olha, eu tenho de chocolate, serve? Aí eu fico, eu não sei, não era o que eu queria. Não, cara, não serve, eu quero de pistache, tem que ser esse, e eu tenho que ficar firme nesse sorvete. Talvez o sorvete de pistache não vai chegar hoje, mas vai chegar amanhã, ou vai chegar no final do dia. E eu tenho que focar naquilo. O negócio é que a gente não tem foco.
perde o foco muito rápido, ou nem sabe o que quer. Não sei nem o que eu quero. Então, assim, quando você tem clareza do que você quer, e você fala, eu quero a casa da cor amarela com a planta lá na frente. É isso, não importa. Tem que ser amarelo, tem que ter a planta. A pessoa vem te vender 10 casas incríveis. É amarela, tem a planta? Não. Então, não é a minha casa ainda. Cara, não tem como. Depois que você tem clareza daquilo que você quer e você não negocia, isso chega muito rápido para você. Só que aí existe uma coisa. Para ir finalizando aqui, para vocês entenderem. Para você ter tudo isso, para você acessar tudo isso, você precisa estar conectada na fonte, que é a parte mais importante. Não tem como você acessar tudo isso sem estar conectado na fonte. O que é a fonte? A fonte é Deus, o Espírito Santo, o universo, o que você quiser chamar. Mas é a inteligência maior que liga todas essas coisas. Quando você está ligado na fonte, olha só que massa. Você vai ter sabedoria de entender o que está acontecendo, de deixar o rio fluir, porque você acredita na inteligência maior que liga todas as coisas, mesmo que você não entenda. Faz sentido? Vamos aqui, uma situação. Quando eu estou desconectado da fonte, não tem como eu acessar o que vem da fonte. Certo? Certo ou não? Então, você só consegue as coisas se você está conectado na fonte. Não tem para onde correr. Se você não estiver conectado com Deus, se você não estiver conectado com a fonte que liga todas essas coisas, é o seu Deus, é do jeito que ele é representado para você, tá? Você não acessa. E quanto mais você está conectado com a fonte, mais a sua vida flui. Pensa comigo. Eu aqui agora digo assim, nossa, eu queria fazer um grande projeto para ajudar as crianças da África. Pensei agora, eu desejei. Deixa eu ligar aqui o computador. Aí, alguém agora está lá no Japão, um investidor, o cara tem dinheiro, e ele tá assim, cara, quero fazer um projeto novo, quero ajudar as crianças da África. Eu e ele tá com a mesma ideia, só que nós não nos conhecemos, nós não sabemos o nome do outro, nós temos a mesma ideia, certo? Aí eu falo assim, Deus, me conecta com o que eu preciso para realizar isso, e solto. Sem ansiedade. Aí, beleza, vou, solto, fico tranquila, fico em paz, fico feliz, tendo a certeza de que eu vou conseguir fazer isso. Aí, olha como que Deus faz. Deus faz assim. Pega o cara que tá lá no Japão, aí fala para ele vir fazer um negócio aqui em São Paulo, no dia 20 e tantos. Aí eu tô aqui em casa, de repente aparece para mim um evento para ir para São Paulo no dia 20 e tantos também. Chego lá no evento, o cara tá lá tomando uma água, eu vou beber uma água, a gente ri, a gente começa a conversar, daqui a pouco, meu Deus, você acredita que eu tava procurando alguém? Nossa, eu também. Olha só, entende? Todas as coisas foi cooperando porque fluiu. Eu encontrei aquilo que eu estava buscando, estava me buscando também. Tudo que eu estou buscando está me buscando também. Só que o que a gente faz? Fica ansiosa. Aí eu preciso procurar esse sócio hoje. Aí começa a fazer um monte de movimento. Aí, sem estar conectado com a fonte, sem ter sabedoria, sem entender qual o passo que tem que dar, não, eu vou pegar um avião e eu vou amanhã mudar de cidade. Sem ter essa consciência. Aí você mudou todo o ciclo da vida. Não vai ser mais aquela pessoa, ou Deus vai ter que criar outra situação para você conectar com aquela pessoa de novo, e você dificultou sua própria vida, o seu próprio processo. Você está no relacionamento. Aí todo mundo está dizendo para você, termina esse relacionamento, esse cara não presta, vai ter outras oportunidades. Você não tem, não tem, não tem. Cara, tem alguém que quer a mesma coisa que você. Eu canso de ver isso aqui com as mulheres. Ela quer um cara aqui para casar, para ter filho, não sei o quê. E o cara que ela tá não quer nada, quer sair, quer falar. Cara, deixa o cara. É assim, ela termina com o cara, passa uma semana. Conheci uma menina que aconteceu exatamente essa história. Tava 3 anos com o cara, casada, morando junto. E o cara não queria nada com nada. E ela, 2 anos tentando engravidar, e aquela coisa toda. Um dia ela se fez, ela falou assim: não é isso mais que eu quero. Gente, deu uma semana, ela fez um post no Instagram com a sobrinha dela, um cara que conhecia ela já há um tempo, foi lá e mandou uma mensagem, aí que legal e tal, começaram a conversar.
Se encontraram, nunca mais se desgrudaram, casaram, ela já estava com o filho dela já no colo, e tudo aconteceu, porque tudo que ela queria tinha alguém que também queria. Só que ela tinha que tirar do caminho dela alguém que não queria a mesma coisa que ela. Ela ficou insistindo em uma coisa que não estava dando certo. Ela ficou batendo cabeça. E isso é que demorou o processo a acontecer. E nós fazemos isso o tempo todo. A gente bate cabeça na coisa, a gente quer forçar. Nada, quando você está conectado com Deus, quando você está conectado na fonte, quando você está deixando o rio fluir, você não precisa forçar exatamente nada na sua vida. Nada. Você tem que levantar todo dia, fazer o que precisa fazer, que não quer dizer que não vai ter esforço, que não vai ter renúncia, mas ele não precisa forçar, não precisa ficar encaixando, não precisa ficar brigando, não precisa ficar torturando. Não existe isso. Se você está tentando encaixar qualquer coisa na sua vida, você está desalinhado do seu propósito, você está desconectado daquilo que Deus tem para você, você não está desconectado de você, você não está fluindo. O mar, ele flui todo dia, o rio flui todo dia para o mar, ninguém força isso. Todo dia o sol ele nasce, ele faz a rotação dele, vai para outro lugar. Alguém força isso? Alguém tem que fazer uma manivela? Alguém tem que fazer jogar um foco? Não, é todo dia de forma natural, isso se encaixa. Você querendo ou não, acontecendo o que aconteça. Exploda, tenha guerra, tenha paz, o sol vai nascer, vai se pôr, é o processo natural. Como que eu sei, já que eu estou vivendo bem, que as coisas estão fluindo na minha vida? Eu estou acordando, estou indo, os clientes estão vindo, eu estou pagando minhas contas, a minha vida está fluindo. Tem as minhas dificuldades, mas a vida está fluindo. Já está tudo travado, as coisas não fluem, eu estou forçando a barra com as coisas, você está fora, desconectado de tudo isso aqui. Você precisa se alinhar. Pensamento, sentimentos e ação. Tá fazendo sentido? Perguntas. É muita informação, vocês ainda estão processando? Vai fazer as perguntas depois. Na verdade, não é nem... Muito bom. Na verdade, não é nenhuma pergunta, na verdade, é como se fosse uma autoafirmação. Não é uma pergunta que eu quero fazer, é tipo, só confirmar algo. Tipo, eu acredito que todos os dias, diariamente, a gente meio que dá aquela dose diária de ânimo para aquilo que você quer alcançar e para metas que você quer chegar. Tipo, você autoafirma aquilo para você todos os dias. Eu acho que é tipo isso, sabe? Todos os dias você afirma, por exemplo, se você quer um concurso, tipo, não é fácil o processo do estudo, entendeu? Ele é árduo, mas você tem que estudar, porque não vai vir um gabarito na sua mão. Mas você tem que se afirmar todos os dias. Não, eu vou conseguir chegar lá, eu vou conseguir chegar lá, até uma hora que você consegue, de fato, aquilo que você almeja. Com muito esforço. Pode demorar 10, 5, entendeu? Mas uma hora você consegue alcançar aquilo que você quer, porque você está focado naquela situação, naquele caminho. Você não está doido. Eu costumo dizer o seguinte, que é igual você está falando, eu levo muito para o estudo, porque como eu estou estudando, né? Por exemplo, a gente tem que focar em uma coisa. Porque se você focar em vários concursos, várias coisas, você não consegue. Você começa um, aí daqui a pouco o meio do caminho tu já está em outro concurso, com outras matérias totalmente diferentes, daqui a pouco tu está aqui, e aí ou seja, tu aprendeu tudo e não aprendeu nada. Tu fez tudo, cansou, mas tu não chegou onde você queria chegar, você não focou. Acho que é tipo isso. Ó, eu entendi o que você falou. É exatamente isso, eu tenho que ter clareza do que eu quero. Aí, em tudo é o seguinte, existem vários caminhos, você tem que escolher. Só que, baseado em que você escolhe? Isso é a maior chave. Como assim, Jaque? Baseado em que eu escolho o concurso? Eu amo, eu tenho um propósito nisso, isso vai fluir na minha vida, ou porque eu tenho medo, ou porque eu sou limitado, ou porque é a única oportunidade que eu enxergo. Tem que entender isso. Tem gente que vai ter um chamado para concurso mesmo, vai fazer um grande trabalho lá. Tem gente que não tem, vai passar a vida toda batendo cabeça. Não tem como, entende? Então, assim, você tem que ser sincero e entender naquilo que a sua vida está aí para fluir. Gente, pelo amor de Deus, se eu fosse assim, você matemática, eu ia ser. Mas, assim, eu ia ter um esforço violento que uma pessoa que gosta, que flui nisso, não teria igual a mim. Tá aqui, ó. Gosto muito de uma coisa que eu vi o Thiago Brunet uma vez falar, que é isso aqui. A caneta, tô com a caneta aqui.
Essa caneta, a função que ela foi criada foi para escrever, certo? Pintar a folha e ajudar você a desenhar lá uma letra. Foi isso que ela foi projetada para ser. Eu posso usar ela como um prendedor de cabelo? Para prender aqui meu cabelo? Posso, vai ficar aqui e vai prender. Mas é a função que ela nasceu para ser? Muitas vezes eu vou ser alguma coisa com muito esforço do meu braço, com suor, me matando, vou conseguir, porque a vida é justa. Porém, quando eu faço aquilo que realmente foi destinado para mim, vai ter trabalho e tudo mais, flui, é diferente. Eu não fico me matando. Eu durmo tranquila, eu acordo tranquila, meu coração fica em paz, o meu processo fica leve. Porque eu estou indo no caminho que é o meu. Gente, desde que eu me entendo por gente, eu sou psicóloga. Eu sempre gostei de entender as pessoas. Eu escavucava as coisas, e curiosa, e lendo, e compreendendo. Eu estava com uma cliente falando disso, ela, você sempre foi psicóloga? Eu falei assim, tipo isso. Aí, o que eu fiz? Eu fui estudar, aprofundar, e continuo estudando, aprofundando o conhecimento das pessoas, e continuo estudando várias coisas para entender cada vez mais. Sou apaixonada nisso. Bota para fazer qualquer outra coisa, eu vou fazer, eu vou me esforçar, eu vou até ser boa, mas não flui tanto, vai ser mais dificultoso, mais doloroso, sabe? E eu gosto. Então, assim, tem coisas que quando a gente tem um chamado, a gente tem um talento, a gente foi feito para algo, aquilo flui melhor. Por isso que a gente tem que entender. Só que, por qual motivação eu faço isso? Lá por sentimento. Qual é o sentimento pelo qual eu faço isso? É um sentimento de que minha vida está fluindo, que eu estou feliz e que está tudo bem. É um sentimento de medo. É um sentimento de tenho que fazer porque alguém está falando que eu tenho que fazer. É tudo. Você tem que olhar para o sentimento genuíno, verdadeiro pelo qual você está fazendo isso. E a maioria das vezes, quando você está fazendo aquilo que é o seu chamado, ninguém vai entender. Ou pouquíssimas pessoas vão entender. Vai ser loucura para os seus pais, vai ser loucura para os seus amigos. Você não vai conseguir explicar. Porque geralmente a visão de algo que Deus nos dá sempre é maior do que a nossa capacidade no momento. Que é justamente isso. Deus sempre tem algo muito grande, porque Deus é a frequência, Deus é a maior frequência. E ele olha para mim, ele vê que eu ainda não estou numa frequência X, mas ele acredita que eu vou chegar lá. E ele fala assim, tu vai fazer tal coisa, só que para tu fazer isso, aí é o processo. Você vai ter que aprender, você vai ter que melhorar, você vai ter que subir sua frequência para alcançar isso daqui. Então, o processo é nosso. Entende? Fez sentido? Então, a partir de hoje, vocês precisam começar a praticar isso. Ficar de olho. Primeiro, defina o que você quer. Se não sabe, pede direção. Fica atento a ouvir. Os sinais estão aí. Tudo que você tem que forçar muito, tudo que você tem que ficar insistindo, tem que ficar. E que traz um sofrimento intenso, um negócio. Não é uma coisa de insistir que é coisa normal da vida, não. Estou falando de uma coisa que, meu Deus do céu, eu tenho falando de concurso, eu tenho uma amiga minha que quer entrar em concurso, mas ela passa mal, ela tem enxaqueca. É um fardo, um negócio assim, sabe? Surreal. E eu falo, cara, será que isso é mesmo aquilo que Deus tem para você? Não precisa, sabe? Mas ela tem medo mesmo, ela quer ficar, ter estabilidade, tem medo de ficar sem dinheiro. E é uma excelente empreendedora. Eu falo, você está no caminho errado, mas tudo bem, eu vou deixar você bater sua cabeça aí até no dia que você quiser. Você podia estar fluindo muito bem em outra coisa. Eu conheço uma mulher aqui, é a Alana, ela acho que é psicóloga também, que eu gosto muito de seguir ela. Ela formou, passou no concurso com 40 anos, 45, se eu não me engano. Foi, estudou igual a condenada, passou para a polícia, fez todo o processo. Ela largou o curso e ela foi empreender na internet. E hoje ela fatura muito bem vendendo curso de relacionamento. Olha que doideira. Mas hoje ela falou que ela está completa, ela está bem e se ressignificou já com quase 50 anos. Entende? Então, por que eu estou fazendo o que eu faço? É isso que você tem que entender. E é assim, às vezes tem os níveis, às vezes eu tenho que passar por isso daqui para chegar lá onde eu quero, eu tenho que passar por alguns processos para me lapidar, para me melhorar, para aprender, para me fortalecer, para chegar lá onde Deus tem para mim, onde eu vou fluir melhor.
Mas quanto mais você abrir seu coração, mais você deixar as coisas fluírem na sua vida, ficar feliz, ficar alegre, ser grata com o que você tem agora, mais rápido as coisas elas fluem, elas acontecem. Quanto mais triste, mais você reclama, mais você está insatisfeito, mais você trava o seu processo, porque você vai vibrar muito baixo, vai ficar mandando isso e vai voltar mais disso. Então, quando eu falo aqui de ter uma mentalidade de riqueza, é isso. Tô feliz com a minha xícara, com a minha taça, vou beber minha água, sabe? Tô feliz aqui com essa roupa, amarrei meu cabelo, tá calor, tá tudo bem, tô me aceitando assim, e tô feliz aqui com o que eu tenho hoje, agora. Não quer dizer que eu não queira algo melhor, mas isso aqui não é algo que me entristece, eu tô bem, eu tô feliz, porque eu preciso ser para ter, então eu preciso ser feliz independente de qualquer coisa, porque aí eu vou acessar mais felicidade. Se as circunstâncias são capazes de mudar o que eu sinto, tô ferrada. Por isso que o autoconhecimento, dominar suas emoções, é o auge do auge do auge de qualquer coisa na vida. Faz sentido para vocês? Então, é essa visão que eu quero trazer para vocês. Fiquem bem. Entendam que o seu valor não está na roupa que você veste, não está na casa que você mora, não está em ter ou não ter um relacionamento, não está em ser magra ou gorda, não está nisso, está dentro de você, porque tudo que você pode transformar a sua vida está aqui, ó. Você não precisa nem de dinheiro para fazer isso, é pensar com a cabeça que já existe, que Deus te deu, com os neurônios que já existem, e é fazer ter sentimentos bons. E só você pode fazer isso. Ninguém, absolutamente ninguém, pode entrar dentro de você e fazer isso. Só você pode programar a sua mente e os seus sentimentos de forma intencional. E se você souber fazer isso, você consegue todas as outras coisas. Entende? Eu vou passar um exercício essa semana para vocês fazerem, para fazer alguns choques aí, para aumentar a frequência, a gente vai continuar falando. Vou dar aí mais 5 minutinhos para vocês perguntarem. Eu entendo que, às vezes, na primeira aula, é tanta informação que aí as perguntas vão vindo depois. Não tem problema. Vocês mandam tudo lá no grupo que eu vou mandando para vocês, tá? E aí, a minha amiga não conseguiu entrar hoje, eu vou ver um dia da semana para ela vir e a gente continuar falando disso também, aprofundando, tá? Ela tá na reunião, acho que ela não conseguiu sair ainda. Perguntas, dúvidas, angústias, aflições, sentimentos? Já que aconteceu uma situação comigo, né, que eu já relatei até na aula anterior, que eu sou formada em uma área, mas gosto de trabalhar na área de cosméticos. E eu estava em casa depois, né, do falecimento da minha mãe, eu estava em casa e uma amiga me chamou para eu trabalhar numa empresa de cosméticos. E eu comecei a trabalhar lá e assim, meu amor, minha vida, minha paixão, disse, meu Deus, eu amo estar aqui. Só que começou as dificuldades da rotina de CLT, né? Porque antes eu trabalhava empreendendo, então assim, com cosméticos eu fazia meu horário. Então começou essa dificuldade dessa rotina que eu não tinha, nunca tive, até porque como eu trabalhava como professora, eu trabalhava meio turno, né? Só um expediente. Então eu tinha que trabalhar 10 horas, 1 hora de almoço e o restante estava lá. E ida e volta, isso dava praticamente 12 horas do meu dia. E eu não tinha tempo para mais nada. E acabou que uma meta assim surreal e aquela pressão, você precisa alcançar, alcançar, alcançar. Porém, eu estava ganhando bem, eu estava assim feliz por uma parte, mas eu não aguentei essa pressão, eu não aguentei essa rotina. E eu tive que decidir sair. Eu tive Só que uma sair. pergunta, o CLT era no cosmético? Sim, uma indústria. Olha só, quando a gente olha para algumas coisas, quantos aprendizados, né? Olha só, a vida nos testa. A vida é muito inteligente. Você quer ir para o próximo nível. Todos nós queremos. Só que sempre o próximo nível tem responsabilidades, tem habilidades que nós precisamos ter para ficar e manter esse nível. Você foi para um lugar que te exigiu um pouco mais, que mudou sua rotina e você não conseguiu. Então, assim, percebe como você dá um sinal de que não estou pronta para o próximo nível?
Então, assim, o que que esse processo te mostrou? Eu estou fluindo, eu estou no lugar massa, só que isso exige mais responsabilidade, eu preciso ter mais comprometimento, eu preciso ter uma rotina estabelecida, e que às vezes ia ser só por um tempo, mas esse tempo era necessário para você aprender alguma coisa, entende? Isso, sendo que anteriormente eu já trabalhei com cosméticos, mas eu empreendendo. Ok? Então eu tinha essa. Mas pensa comigo, de verdade, quando você for olhar para a estrutura que você tá, você aprendeu muitas coisas, você Muito, entendeu que você precisava implementar ou ter uma rotina diferente para prosperar mais? Empreendendo? sim, sim. É isso, porque você quer ir para o próximo nível e a vida te dá o que você precisa. Aprendizado, crescimento, mudança de rotina, de mentalidade. Porque quanto mais você tem, mais responsabilidade, mais exigindo a vida vai ter de você. Não tem como. E às vezes é o que aconteceu com você, não deu conta e volta para o mesmo frequência, porque às vezes é o que você dá conta ainda. Por isso a gente tem que ter muita consciência. Toda vez que você pede algo, a vida vai te dar oportunidades de você provar se realmente você quer aquilo. Então, aí, Jaque, é justamente isso, algo que eu queria muito, que eu amava estar, mas eu fiquei assim, nossa, então, será porque eu não me senti preparada emocionalmente Aí você de vai olhar para os lidar com as sentimentos, dificuldades, a vai pressão? olhar para as crenças. Talvez chegou lá no outro nível, que exigia um pouco mais, cresceu, você foi para o próximo nível, cresceu, teve um pouquinho mais de pressão, e sua crença não sustentou. Sua crença às vezes falou assim, ah, que você não dá, a crença antiga quis te boicotar. Tem que estar sempre muito atento a tudo. Porque você tem que sempre olhar. Isso aqui que eu estou vivendo, que eu estou passando, essa fase, esse problema aqui, tá me fortalecendo para me levar para o meu destino final? Se tiver, eu tenho que olhar com um olho diferente para o processo. Não vai ser flores, mas está me levando para lá. Agora sim, eu não posso um exemplo. Quero casar e quero ter uma família. Aí tô ficando com um cara que não trabalha, que não quer nada com nada. Esse cara, ele tá me levando pro destino final? Não, ele tá me tirando do foco. Tem coisas que tiram a gente do foco, tem coisas que levam a gente pro foco. Não. Aí eu conheci um cara que ele quer casar e tudo, mas assim, a gente ainda não encaixou direito, mas eu já tô seguindo o caminho, eu tô indo para uma direção que tá fazendo sentido. Percebe? Então, assim, tudo que você olhar tem que estar coerente com aquilo que você quer. Se tiver coerente, se não tiver coerente, não faz sentido. Eu empreendo. Várias coisas acontecem aqui. Cursos, coisas que eu faço, tudo faz sentido. Se alguém olhar hoje para mim e falar assim, eu vou te pagar um salário X para você trabalhar, não faz sentido, porque não me leva para onde eu quero, para a liberdade, para eu poder fazer do meu jeito. Por exemplo, eu já quis, várias pessoas quis me lançar, fazer lançamento comigo. Aí eu chego que a pessoa fala, aí você tem que ser assim, aí você não pode fazer aquilo. Aí eu falei assim, não dá, não faz sentido. Se você quiser me lançar, você tem que lançar sabendo que eu sou essa Jaque, eu sou desse jeito, eu tenho um jeito, e é isso aqui que eu vou mostrar para as pessoas, e é assim que eu vou fazer. Não tem como eu mudar de outro jeito. Não me leva para onde eu quero ir. Só quer me botar numa caixa. Agora, já teve, por exemplo, gente que respeitou o meu jeito, que foi me lançar, mas que eu tinha que ter disciplina. Você tem que mandar tantos vídeos por dia, você tem que fazer isso aqui, coisa que eu não queria, que eu não gostava, mas estava alinhado com aquilo que estava me levando para o destino final. Entende? Então, é tudo Sim. avaliar. Eu tenho um destino final. Isso aqui agrega, ajuda ou atrapalha? Isso, mas aí eu fiquei, nossa, e eu posso, se eu tivesse esse foco aqui, no meu próprio negócio, iria fluir, enfim. Aí conversamos na semana anterior, aí eu falei, eu vou fazer isso, né? Realmente não tem o medo, a gente conversa sobre o medo e tudo. Aí eu recebi uma outra proposta de Uhum. CLT novamente. Aí até essa minha colega, ela falou assim, já que você não gosta mesmo de trabalhar CLT, o seu horário, a rotina, você trabalha, mas em casa. Você vai trabalhar esse seu emprego em casa, ganhando muito bem. Aí eu me senti constrangida, eu falei, nossa, eu até falei assim para ela, você acha que eu não gosto de trabalhar, ou você acha que eu não gosto de trabalhar na rotina CLT?
Porque mesmo eu em casa, apenas assim, divulgando uma coisa ou outra, não muito, mas eu ainda consigo gerar uma renda, sem me esforçar tanto como eu me esforçava lá no trabalho, para ganhar um reconhecimento, entre aspas. Agora é o seguinte, você foi lá, viu como funciona um negócio grande, em escala, você tem a disciplina para você botar e você trabalhar 10 horas por dia para você e aplicar tudo que você aprendeu lá? Se eu tenho essa disciplina, Disciplina para fazer, igual você viu lá que tem que fazer. eu acredito que sim, mas essa flexibilidade que eu desejava lá, que eu não conseguia. Um exemplo, eu tenho meu filho, preciso resolver algo. Então, eu preciso sair. E CLT você não tem como. Acabou Tá, ali, você vai ficar vamos presa. lá. Foco na pergunta. Você empreende, você aprendeu coisas lá. Você consegue pegar o que você aprendeu lá e aplicar de forma mais inteligente, mais contundente, para você Sim, continuar prosperando? Então, vamos à obra. sim. Vamos à obra. Isso. Só que até hoje eu fico pensando, nossa, mas eu ainda poderia estar lá. Sendo no dia que eu passei mal de verdade, eu Agora eu vomitei falo o horrores quando eu pedi seguinte, demissão. você tem que Porque pensar era o só que eu não queria, se mas o eu trabalho queria. te traz uma, se nesse momento, sempre falo isso para as pessoas, se nesse momento estar lá na CLT te dá uma segurança financeira, você se sente que produz melhor lá, faz em paralelo, vai empreendendo até você ter segurança de você empreender de novo sozinho e fluir nessa área. Porque também se sair de lá e não conseguir manter a constância, e não conseguir manter o faturamento, você vai tirar sua paz, vai ficar ansiosa, vai começar a vir para baixo, vai ficar ruim. Então, às vezes, a gente tem que ser inteligente e compreender o que faz sentido ou não naquele momento para você. Não, já que eu lido bem com a frustração, eu vou fazer, eu vou empreender, eu vou dar o meu melhor aqui, eu vou dobrar essa meta sozinho, então você faz, é você que entende as suas capacidades e o quanto de energia você tem para entregar. Esse livro aqui, ó, até a Jéssica até comprou aqui, ó, Hábitos Atômicos. Ele é maravilhoso. E a ordem, mais ou menos, eu vi até no podcast do Pablo e do Marcos Paulo, eles falando assim que eles não fazem meta. Eles olham para um projeto e eles não falam se querem ganhar 50 milhões, 1 milhão, eles falam assim, quanto de energia que a gente vai investir aqui? A gente vai fazer live todo dia, a gente vai andar na cidade, a gente vai criar um movimento X. Eles botam o tanto de energia que eles têm para investir. O tanto de energia que você investe é o tanto de energia que volta, ou triplicada. Então, assim, olha para o seu negócio e fala, quanto de energia que eu tenho para investir no meu negócio, de verdade? De me dedicar, de fazer, de ler, de captar cliente, sei lá, o que você vai fazer. É você que tem que saber. O tanto de energia que você pôr, sem dúvida nenhuma, vai voltar. Tá? Dani, quer perguntar? Então, no meu. Cadê? Tá ligado o microfone? Ah, tá sim. Então, no meu caso. No meu caso foi o contrário. Desculpa, eu tô torta assim, é porque o telefone tá carregando e o fio tá Não tem curto. problema. No meu caso foi o contrário. Eu sou corretora de imóveis, né? E aí não é CLT. Aí eu saí do autônomo e fui para o CLT, né? E no mesmo ramo de imóvel. E aí eu estava adorando ficar lá, gostando. Eu falei, gente, é isso que eu quero, porque já trabalhei com contabilidade, lá eu fui trabalhar com contabilidade. Eu falei, gente, é isso que eu quero, eu amo. Estava gostando muito, muito, fiz vários planos. E aí, do nada, aconteceu uma situação lá e assim, me mandaram falar, pediram para eu sair, né, da empresa. Então, assim, foi uma situação, assim, bem chata, né? E aí, aí eu fiquei, até hoje, eu fico me perguntando o porquê disso, por que eu estava num local que eu estava gostando, que eu estava me dedicando, que eu ia trabalhar feliz, sabe? E do nada, assim, não é do nada, e de repente, assim, eu volto para onde eu estou, entendeu? Volto para onde eu estou, com dificuldade financeira, e aí começou, parece que eu voltei tudo, sabe? Olha só, sua crença. Lembra lá do exercício número 1 que a gente fez? Uhum. Você tem uma crença.
Quando você começa a ver algo diferente, se você não embate a crença, ela vai te boicotar para você voltar para o estado zero. Você tinha que estar desse estado, nessa dificuldade, para fazer sentido. Precisa rebater essa crença. Agora ao invés de ficar se questionando, é falar, eu vibrei nisso, eu senti isso, eu tinha essa crença dentro de mim, não vou ter mais. Então, o que eu vou fazer a partir de hoje? Bora, só mudar. Vou mudar minha postura, eu vou procurar um trabalho em outro lugar. Do jeito que você se dedicou lá, você vai se dedicar sozinha, autônoma, ou em outro lugar de novo e ir para cima, fazer. Só que agora, sabendo qual é a crença, lê lá. O exercício número 1 que a gente fez aquele dia, do medo. Só questão com dinheiro. Rebate aquelas crenças. E quando você estiver no lugar desse, você fala assim, isso aqui é pra mim, é isso aqui que eu amo, é isso aqui que eu quero, é isso que eu mereço. Tá? Tá, obrigada. Começar a fluir. Já mentaliza aí, ó, o cliente assinando um contratozinho assim, com a caneta, você entregando a chave para ele lá no apartamento, fechando a venda. É assim. Nesse exato momento, existe um monte de pessoas na internet, em casa, querendo um imóvel. De vários valores diferentes. A frequência que você está hoje, aquilo que você acredita de verdade, vai te acessar. É só você mentalizar. Eu quero que um cliente X, desse jeito, dessa forma, me acesse. Eu sou tão assim, que eu tenho preguiça de fazer algumas coisas, e eu mentalizo assim. Eu falo para o universo assim, eu gosto de cliente fácil. Eu gosto de cliente que já vem, já sabe o que quer. Eu não gosto de cliente difícil, não atrai isso para minha vida, porque eu não fico com gente chata. Eu gosto de cliente que chega aqui, ó, e é desde que eu vendo. Oi, tudo bem? Fulano me indicou você. Como que funciona? Aí eu mando aqui uns 2 áudios, explico, não sei o que. Quero. Qual horário que você tem? Tal, manda o pisco, acabou. Não fica de zoeira, não fica convencendo, não fica... Não, então assim, mentaliza o que você quer. Cara, eu quero um cliente que já tem o dinheiro, já tá decidido, que só vem, já quer, eu vou apresentar o que ele quer, ele vai pagar, acabou, o dinheiro vai cair na minha conta. Tem que sim, ser papum. Só que se você acha que é difícil, que não tem dinheiro, todas aquelas crenças lá do exercício número 1, aí você vai para o cliente pensando assim, nossa e tal, aí você, com todo o sentimento errado que você vai atrair o cliente errado também. Entendeu? Entendi. É isso, menina! Joyce, quer falar alguma coisa? Você tá tão quietinha. Vocês estão dormindo, é isso? Tá quietinha, não pode falar? Eu não gosto muito de falar. Mas você ficou com alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa? A única coisa, assim, eu tive um insight, vamos dizer assim, o que falta para mim é ter a clareza do que eu quero. Eu ainda não sei o que eu quero, então é isso que eu tenho que buscar dentro de mim agora. Ótimo. Então, a melhor clareza que você teve. Uhum. Miro no que eu quero e aquilo vai dar certo. Aí depois que eu miro naquilo que eu quero, eu vou trabalhar toda a minha mente, o que eu penso, o que eu sinto e o que eu faço para ir para aquele lugar. Quando a gente, só para finalizando aqui, ó, o exemplo. Quando a gente vai viajar, primeiro a gente escolhe para onde vai. Ou primeiro a gente compra roupa, depois a gente vai ver a passagem. Não faz sentido nenhum, né? Primeiro a gente diz assim, vamos escolher para onde eu vou. Ah, quero ir para João Pessoa, já sei o destino final. Ah, eu quero ir para o Rio de Janeiro, eu quero ir para França. Eu escolhi o destino, eu sei para onde eu quero ir. Eu ainda não decidi se eu vou de carro, se eu vou de mula, se eu vou de avião, se eu vou de paraquedas, se eu vou, não sei. Eu só sei que eu só sei primeiro que eu decido para onde eu quero ir. Depois eu começo a ver tudo isso. Dentro das minhas condições hoje, o que eu posso? Ah, eu quero ir de avião, então eu vou começar a olhar a passagem de avião, eu vou ver quantas vezes eu posso parcelar, se eu vou pagar de uma vez. Aí depois eu vou ver o hotel que fica na cidade onde eu vou. Aí depois eu vou ver a data. Não é assim, mas primeiro de tudo eu escolho um destino. Depois do destino, eu vou traçando todas as rotas que me levam para ele. As que eu conheço e as que eu nem conheço. Entende? Então você está certinho. Primeiro, escolhe uma coisa. E depois traça uma meta para chegar lá. Beijo, maravilhosas. Deixa eu desgravar aqui.